Você já teve a sensação de estar completamente perdido? Como se o chão tivesse sumido, os caminhos desaparecido. E tudo aquilo que antes fazia sentido, agora parece vazio? Talvez você esteja nesse momento agora. E é exatamente por isso que esse vídeo chegou até você. A mente quer respostas. Ela quer segurança, direção, certeza. Mas a alma trabalha no silêncio. Ela fala através do vazio, da pausa, do desconforto. É por isso que, às vezes, a vida tira tudo da sua frente. Amizades se vão. Planos não funcionam. Portas se fecham. E você pensa, eu falhei. Estou parado. Estou perdido. Mas o que se parece com um bloqueio pode ser apenas uma curva que você ainda não reconheceu. Uma mudança que ainda não se revelou. Um redirecionamento acontecendo por dentro, antes de se manifestar por fora. Você não está parado. Você está sendo reposicionado. E essa sensação de nada fazer sentido pode ser o primeiro sinal de que algo maior está se alinhando, mesmo que você ainda não consiga ver ponto desde muito cedo. Ensinaram você a acreditar que a vida precisa seguir um roteiro. Como se houvesse apenas uma forma certa de existir. Nascer, estudar, trabalhar, conquistar, vencer, envelhecer, e pronto. Tudo encaixotado, calculado, previsível. Disseram que o segredo da paz estava em fazer tudo do jeito certo. Mas ninguém contou o que acontece quando tudo desanda. Quando os planos falham, as portas se fecham, e a estrada acaba, sem explicação. Aí vem o pânico. O medo. A vergonha. A culpa. Você começa a pensar que errou. Que perdeu o rumo. Mas será mesmo? Ou será que o problema nunca foi você, mas sim o modelo que te fizeram seguir? Esse tal caminho certo que tanto nos cobram. Não leva em conta o que você sente. Não respeita seus ciclos, sua alma, seus silêncios. Ele serve ao sistema, mas não serve ao seu espírito. Você tentou se encaixar. Tentou fazer tudo como mandaram. Mas lá dentro, algo sempre doía. Como se tivesse algo fora do lugar, mesmo quando tudo parecia estar no lugar. Essa dor silenciosa é o primeiro sinal. O sinal de que talvez o controle que você tenta manter é justamente o que te impede de ouvir o que a vida quer te dizer. A verdade é simples. O controle é uma ilusão. Você não está aqui para seguir um roteiro. Você está aqui para viver um caminho vivo, que muda, que se transforma, que respira com você. E quando tudo foge do seu controle, não é o fim. É o início do que realmente importa. Porque só quando a mente se cala, a alma pode começar a falar. Existe um momento na vida em que tudo parece ruir. As certezas desaparecem. Os planos fracassam. As pessoas vão embora. E você não reconhece mais nada ao redor. É aí que o caos aparece. Ele não chega com avisos delicados. Chega como um vendaval. Destrói o que você construiu, desmonta o que você acreditava. E arranca você do chão que julgava seguro. E, nesse instante, a pergunta vem: por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Porque tudo saiu do controle? Porque eu me sinto tão perdido? Mas a pergunta real não é por quê. A pergunta é: o que precisa nascer agora que esse ciclo terminou? Porque o caos não é o fim. É o nascimento do novo. É a transição entre a ilusão e a verdade. Entre a rota programada e o caminho real da alma. Você só consegue ver o caos como inimigo quando ainda está tentando manter de pé o que já não tem mais vida. Mas quando você solta, quando para de resistir, você começa a perceber que o que desmoronou precisava ruir. Não para te destruir, mas para te libertar. O caos é desconfortável, sim, mas também é sagrado. Ele desorganiza o que é superficial, para reorganizar você com aquilo que é essencial. E se você está no meio desse turbilhão agora, escuta com calma. Você não está sendo punido. Está sendo redirecionado. A destruição é só a primeira fase da reconstrução. E acredite, há um novo caminho se formando onde você só vê escuridão. Existe um tipo de silêncio que só aparece depois da queda. Depois que tudo ruiu. Quando você não tem mais respostas. Nem forças.
nem planos. É nesse espaço, onde a mente se cala e o ego se cansa, que a alma começa a sussurrar. Ela não grita, não impõe. Ela apenas chama, com pequenas sensações, com intuições que não fazem sentido racional, mas fazem sentido no peito, com aquela vontade inexplicável de ir por outro caminho, de deixar algo para trás, de mudar, mesmo sem saber o que virá depois. E no começo, você duvida. Você se pergunta se não está inventando tudo isso, se não está ficando louco. Mas, aos poucos, você percebe. Não é loucura. É lembrança. É você se reconectando com algo que sempre esteve aí, mas foi abafado pelo barulho do mundo. Quando tudo desmorona, a alma ganha espaço para falar. E o que ela diz, quase sempre, é simples. Você estava fora do caminho. Eu estou te chamando de volta. Voltar pro caminho da alma não é fácil. Porque ele não vem com garantias. Não tem placas, nem promessas, nem fórmulas prontas. Só fé. Mas uma coisa é certa. Quando você começa a ouvir, mesmo sem entender tudo, uma paz diferente começa a surgir. É como se, pela primeira vez, você estivesse sendo guiado por algo real. Por algo seu. E nesse momento, você deixa de estar perdido. Porque mesmo sem mapa, você começa a sentir a direção. Quem te disse que a vida tem que seguir uma única linha? Quem colocou na sua cabeça que você precisa descobrir o caminho certo e segui-lo até o fim? Essa ideia de que existe um único destino, uma única missão, um único plano, é uma das maiores armadilhas que já criaram. Porque quando algo dá errado, você acha que falhou. Quando sente vontade de mudar, você se culpa. E quando não sabe mais o que fazer, você entra em desespero. Mas e se eu te dissesse que você foi feito para mudar de rota? E não só uma vez. Várias. Porque a alma não é uma estrada reta. Ela é um rio. Ela flui, ela se adapta, ela dobra quando encontra pedras, mas nunca para de seguir em frente. Você veio para experimentar. Para aprender, desaprender e reaprender. Para se reinventar quantas vezes forem necessárias. Porque é assim que você cresce. É assim que se alinha. O problema não é mudar de caminho. O problema é se apegar a um que já não serve mais, só por medo de parecer perdido. Mas ouça com atenção. Mudar de direção não é confusão. É coragem. É maturidade espiritual. É escutar a voz do agora, em vez de se prender à voz do passado. A alma não quer estabilidade. Ela quer verdade. E, às vezes, a verdade muda. Você não é inconstante. Você é vivo. Você está se movendo com o fluxo do que você está se tornando. E cada vez que a vida te desvia, é porque há algo novo esperando você em outra curva. Você já sentiu que está parado, travado, como se a vida tivesse apertado o botão de pausa. Nada anda. Nada acontece. As oportunidades somem, os encontros se afastam, o mundo desacelera, e você começa a achar que está sendo deixado para trás. Mas o que você chama de estagnação, o universo chama de alinhamento. Porque é no vazio que a alma respira. É no silêncio que o real começa a surgir. É quando tudo para, que você começa a se escutar de verdade. A mente odeia o vazio. Ela quer movimento, produtividade, direção. Mas a alma precisa de espaço. Ela precisa de silêncio para se reorganizar. Precisa que você pare, para que ela possa assumir o leme. O universo te coloca nesse limbo por um motivo. Porque se ele te entregasse agora o que você quer, você ainda não estaria pronto para receber. Esse tempo onde nada acontece, onde você sente que está flutuando no escuro, é um tempo sagrado. É ali que seu campo energético está sendo reequilibrado. É ali que a vida está apagando os sinais antigos, para abrir espaço para o novo GPS. E quanto mais você luta contra esse vazio, mais ele se prolonga. Mas quando você aceita, quando confia, quando se entrega, as coisas começam, aos poucos, a se alinhar. As peças se movem no invisível. As conexões certas são preparadas. As respostas vêm sem que você precise correr atrás. Você não está estagnado. Você está sendo reposicionado por dentro.
para que o lado de fora possa finalmente responder. Porque antes do movimento, vem o silêncio. Antes da direção, vem a escuta. É fácil pensar que a vida está contra você. Quando tudo começa a dar errado. Quando as portas se fecham, as pessoas se afastam, e os planos falham um a um. Nessas horas, a pergunta surge como um grito. Por que isso está acontecendo comigo? Mas e se a pergunta certa não for por que comigo? E sim para que agora? Você não está sendo punido. Não está sendo sabotado pelo universo. O que está acontecendo a seu favor. Mesmo que agora pareça o contrário. Mesmo que doa, confunda e te faça duvidar de tudo. O universo não trabalha contra você. Ele trabalha através de você. E, muitas vezes, ele precisa quebrar estruturas que você construiu com medo, com pressa, ou para agradar os outros. Para que possa te entregar algo que esteja realmente em alinhamento com quem você veio ser. A dor é um código. A rejeição é proteção. A perda é direcionamento. A crise é revelação. Mas só enxerga isso quem para de lutar contra a vida. E começa a escutá-la. O que você vive agora pode parecer um obstáculo. Mas talvez, seja o próprio caminho. O que está saindo da sua vida pode parecer uma perda. Mas talvez, seja apenas o espaço que está sendo aberto para o que realmente importa. O universo não fecha portas sem preparar outras. E o que parece caos, pode ser só o plano divino agindo em silêncio. Nada está acontecendo contra você. Está tudo acontecendo por você. E quando você muda a forma de olhar, tudo muda de lugar. Você já ficou tempo demais em um lugar que sabia que não era mais seu? Já segurou uma relação que te esvaziava? Já insistiu num caminho que te drenava, só porque tinha medo de recomeçar? A verdade é, todos nós já fizemos isso. Porque o ser humano se apega. Se apega ao conhecido, ao confortável, ao previsível. Mesmo que esteja sufocando. E aí a vida, que vinha sussurrando há tempos, precisa começar a gritar. Ela tenta com pequenos sinais. Uma sensação estranha, um incômodo, uma sincronicidade que você ignora. Mas quando você não escuta, ela empurra. Às vezes com uma demissão. Às vezes com uma separação. Às vezes com uma crise que parece tirar tudo de você. Mas esse empurrão, por mais doloroso que pareça, não é castigo. É libertação. É a vida te tirando de um lugar onde você estava sobrevivendo, para te colocar no caminho onde você vai viver de verdade. E quanto mais você resiste, mais intenso fica. Porque o universo sabe do seu potencial. E ele não vai deixar você se esconder atrás de desculpas para sempre. Ele vai mover o que for preciso para fazer você se mover. E quando você olha para trás, depois de algum tempo, percebe que aquele empurrão que você odiou foi o início da vida que você realmente precisava. Então, se algo está te forçando a sair, talvez seja porque você já ficou tempo demais onde não deveria estar. A vida não te derruba. Ela te empurra para frente. Enquanto tudo está desmoronando, nada parece fazer sentido. Você se pergunta o tempo todo: por que isso está acontecendo? O que eu fiz de errado? Será que eu estou sendo punido? E por mais que tente enxergar o propósito, tudo parece escuro. Sem direção. Sem respostas. Mas o que você não vê agora, um dia vai fazer sentido. Porque o redirecionamento raramente se revela no presente. Ele só se mostra depois, quando você olha para trás com olhos mais despertos. Talvez hoje você esteja no meio do caminho, tentando juntar os pedaços, sem perceber que o universo já está moldando algo novo com eles. Você já passou por isso antes, lembra? Quantas vezes algo deu errado? E depois você percebeu que foi a melhor coisa que podia ter acontecido? Quantas vezes a vida te afastou de algo? E lá na frente, você entendeu o porquê? É sempre assim. No momento, parece confuso. Depois, parece perfeito. O problema é que queremos entender tudo agora. Queremos ter controle, lógica, garantias. Mas o universo trabalha com alinhamento, não com explicações imediatas. Você não precisa entender tudo. Só precisa confiar no processo.
Porque o plano não vai se revelar enquanto você estiver preso ao medo de não ver o próximo passo. Confiança é caminhar mesmo sem enxergar o destino. Sabendo que, um dia, ao olhar para trás, você vai perceber que nunca esteve perdido. Você só estava sendo realocado, redirecionado, protegido. E quando esse entendimento chega, o que antes doía, agora brilha. Você já reparou como ninguém ensina a ficar no meio do caminho? A suportar o não saber? A permanecer em paz, mesmo sem respostas? Vivemos em uma sociedade que glorifica as certezas, os planos, os passos milimetricamente calculados. Mas a alma cresce no escuro. Existe um tipo de sabedoria que só nasce no caos silencioso da desorientação. Quando você não sabe para onde ir. Quando você não sente mais quem é. Quando tudo que te sustentava antes, simplesmente deixa de funcionar. E nesse estado de suspensão, onde tudo parece travado, você começa a escutar outra frequência. A frequência da alma. Do silêncio. Do sagrado. É ali, entre o velho que morreu e o novo que ainda não nasceu, que o seu espírito está sendo reconstruído. Essas fases em que você se sente perdido não são erros. São ritos de passagem. O universo te coloca ali não para te castigar, mas para te refinar. Para tirar de você o que não é essencial. Para esvaziar o que estava cheio de pressa, orgulho, expectativa. Porque antes de te entregar algo novo, a vida precisa ter certeza de que você está pronto para receber. E o único lugar onde isso acontece é nesse entremeio onde o ego desiste e a essência começa a respirar. As fases de desorientação são como noites escuras da alma. Mas são noites sagradas. Porque, em silêncio, elas estão te preparando para o dia seguinte. Você não está parado. Você está sendo reorganizado internamente para se alinhar com algo que ainda está chegando. E quando chegar, você vai entender por que teve que passar por tudo isso. Quantas vezes você se comparou com os outros e pensou: eu tô atrasado. Todo mundo tá indo, menos eu. Minha vida não saiu do lugar. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha te dito. O seu caminho não é cronológico. É energético. O tempo da alma é diferente do tempo do relógio. Você não está atrasado. Você está sendo moldado. Enquanto você se frustra por não ver resultados, o universo está trabalhando por dentro. Está limpando o que você não vê. Reescrevendo rotas que você nem imaginava. Tirando pessoas, crenças, pesos que iriam impedir você de chegar aonde precisa. Mas a mente quer pressa. Ela quer respostas rápidas, sucesso imediato, final feliz em 3 passos. A alma, não. A alma quer propósito. Ela quer maturidade espiritual. Ela quer te preparar para sustentar o que está por vir. E às vezes, isso exige tempo. Tempo de silêncio. Tempo de reconstrução. Tempo de realinhamento. Você acha que está parado. Mas por dentro, tudo está sendo reorganizado. O seu destino não está perdido. Nem cancelado. Ele só está esperando você se tornar a versão que vai saber o que fazer com ele quando ele chegar. Porque não adianta receber o que você quer, se você ainda não tem estrutura para manter. O universo não trabalha com pressa. Trabalha com precisão. E tudo que é sagrado chega na hora exata. Você já tentou tomar decisões com base em lógica. E mesmo assim sentiu que algo estava errado? Já fez tudo do jeito certo. Seguiu todos os passos, ouviu todos os conselhos. Mas, por dentro, algo continuava gritando? É porque a alma não segue a lógica. Ela segue a energia. A direção certa na sua vida não é a mais racional. É a que vibra em ressonância com o que você realmente é. Você sente isso nos detalhes. Na paz que aparece quando você pensa em uma escolha. Na leveza que surge quando você se aproxima de algo verdadeiro. Na expansão que acontece quando você está alinhado com o que te faz crescer. E também sente quando está no lugar errado. O corpo pesa. A mente trava. O dia parece não passar. Só que a gente aprendeu a confiar demais na cabeça. E a duvidar demais da intuição. Aprendemos a buscar validação fora. Em vez de perguntar para dentro. Mas o universo não te guia por mapas.
te guia por frequência. E quanto mais você se conecta com a sua essência, mais claro fica o caminho. Às vezes ele não faz sentido para os outros, nem para sua versão antiga. Mas você sente que é ali. O caminho da alma não é linear, nem lógico, nem previsível. Mas ele tem algo que nenhum outro tem. Verdade vibrando por dentro. E quando você começa a confiar nessa bússola invisível, tudo começa a se encaixar, sem esforço. Porque você para de forçar o que não é seu. E começa a caminhar com o que já é seu por essência. Olha para sua vida com calma. Quantas vezes você quis muito algo, e aquilo não aconteceu? Quantas vezes foi afastado de lugares, pessoas ou situações, que mais tarde percebeu que te fariam mal? Na hora, você se sentiu rejeitado, fracassado, abandonado. Mas com o tempo, você percebeu que aquilo foi proteção. Talvez você não tenha notado, mas o universo já vem te redirecionando há muito tempo. Te afastando do que não era para você. Te bloqueando antes de você cair. Te empurrando para caminhos que, no começo, pareciam dolorosos. Mas depois se revelaram como cura. Aconteceu quando você não passou naquela entrevista. Quando aquela relação acabou sem explicação. Quando tudo deu errado exatamente na hora em que você mais precisava que desse certo. Não foi azar. Não foi castigo. Foi redirecionamento. E o mais impressionante é que isso acontece mesmo quando você não está desperto. Mesmo quando você não acredita. Mesmo quando duvida de tudo. Porque a alma tem um pacto com o universo. E mesmo quando você esquece, ela continua sendo guiada. Você já foi salvo de caminhos que não te pertenciam. Já foi protegido de escolhas que pareciam boas, mas não eram. Já foi colocado em situações desconfortáveis. Só para ser lembrado de quem você é. E agora que você começa a enxergar isso, tudo muda. Porque a partir de agora, você não precisa mais esperar o caos para mudar de direção. Agora você começa a escutar enquanto ainda é um sussurro. Existe um momento em que você simplesmente solta. Não por desistência, mas por exaustão de tentar controlar o que nunca esteve nas suas mãos. Você para de lutar. Para de forçar. Para de tentar empurrar a vida em direção a algo que, no fundo, já morreu. E nesse exato momento, algo muda. Não fora. Dentro. Você sente uma paz diferente. Não é a paz de quem resolveu tudo. É a paz de quem finalmente aceitou que não precisa mais carregar tudo sozinho. Porque quando você aceita que não sabe, que não pode prever, que não tem todas as respostas, você cria espaço para que o universo te mostre as dele. É aí que os sinais começam a aparecer. As conexões certas chegam. As portas começam a se abrir. E, dessa vez, sem esforço. O caminho que estava invisível começa a surgir aos poucos. Não como uma estrada toda iluminada, mas como pequenos passos sendo revelados, um por vez. Aceitar não é se conformar. É confiar. É entender que existe uma inteligência maior agindo. E que tudo que você precisa fazer agora é se alinhar com ela. Você não precisa correr. Não precisa saber o final. Só precisa dar o próximo passo com o coração em paz. Porque quando você aceita o fluxo aceita você. E aquilo que você buscava com tanto esforço começa a te encontrar com naturalidade. Agora, olhando para tudo que viveu, talvez você comece a perceber que nada, absolutamente nada, foi em vão. A dor, a confusão, os dias em que você duvidou de si mesmo. As noites em que chorou em silêncio sem saber porquê. Os caminhos que se fecharam, as pessoas que foram embora, os sonhos que não aconteceram. Tudo isso te moldou. Tudo isso te preparou. Você achava que estava perdido, mas estava sendo conduzido. Achava que estava parado, mas estava sendo fortalecido por dentro. Achava que estava atrasado, mas estava exatamente onde precisava estar, para se tornar quem precisava ser. O universo não trabalha com pressa. Ele trabalha com consciência. E agora que você começou a enxergar com outros olhos, o que antes parecia aleatório, começa a fazer sentido. As peças começam a se encaixar. As respostas vêm sem que você precise caçá-las. Porque a partir do momento em que você aceita o processo,
O processo te revela o propósito. Você não estava perdido. Estava em gestação. No silêncio de uma travessia sagrada. Na pausa que antecede a expansão. No escuro fértil onde a alma aprende a confiar, mesmo sem ver. Agora, algo em você despertou. E talvez a sua maior missão agora não seja entender tudo, mas simplesmente caminhar, um passo de cada vez. Sabendo que você nunca esteve sozinho. Nunca esteve sem direção. Nunca esteve fora do plano. Você só estava sendo preparado. Porque o que vem agora é o que você sempre esteve sendo treinado para viver.